Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você o psiquiatra Ronaldo dos Santos Souza, que vai falar sobre seus 30 anos de experiência em homeopatia. Ele é médico psiquiatra, especialista em homeopatia e tem experiência de mais de 30 anos em tratamentos psiquiátricos, com medicamentos alopáticos e homeopáticos, tanto em consultório, hospitais, CAPS e NASF. Ele também utiliza a homeopatia em pronto-socorro, ambulatório e consultório para outros tipos de problemas de saúde. E também é médico com experiência em UTI, pronto-socorro e geriatria. Muito bem, muito obrigada, doutor Ronaldo, por estar aqui conosco no CIT Saúde. É uma honra recebê-lo aqui. É um prazer todo meu estar aqui, podendo colaborar com esse tema tão atual no momento que a gente está vivendo, né? Perfeito. E para começar a nossa conversa, doutor Ronaldo, eu gostaria de saber quem é o Ronaldo. Como a homeopatia, ela entrou na sua vida? E o que mudou desde então? Então, desde criança até meus 10 anos, eu era rodeado de vidros de medicamento homeopáticos. Era Nusvômica, Veladona, Briônia, arsênico, sulfur. Sempre era tratado por uma prescrição leiga, que era feita pelo meu avô e minha avó. E, a partir dos 10 anos, Itajubá começou a crescer e começou a vir médico para a cidade. E meu pai achava que eu tinha que ser levado no médico e não na minha sogra, vamos dizer assim, na sogra dele, né? E aí começou a me levar no médico. E aí eu parei de fazer os tratamentos homeopáticos. E era só bezetacil, bezetacil, bezetacil. Todo ano eu tomava as 2, 3 bezetacil. Porque eu tinha muita amidalite. Nós éramos em 4, são 4 irmãos. Eu era o segundo e até com o ponto que meu pai resolveu que tinha que operar nós todos. Ele falou, vou operar as meninas primeiro, depois eu opero os meninos. E as meninas operaram. Hoje elas têm faringite, laringite, tudo quanto é it, rinite. E depois, por volta dos 18 anos, eu fazendo já faculdade de medicina, falei, não quero mais saber de tomar injeção. E comecei a buscar atrás da homeopatia. Quando eu me formei em 1983, eu já prescrevi homeopatia, eu já conhecia homeopatia. Então, desde que eu saí da faculdade, eu pratico homeopatia. Perfeito, muito bom. E o que é, então, a homeopatia? Então, a homeopatia é uma ciência, é uma doutrina relacionada a uma ciência médica que trata o indivíduo como um todo, desde quando ele nasce, até antes, na gravidez, durante ele está dentro da barriga da mãe, até o dia do desenlace total, até a morte. Em quaisquer situação, a homeopatia pode ser usada. Eu costumo dizer que eu não sou especialista em homeopatia. Os homeopatas somos especialistas em pessoas, porque a gente lida com a pessoa como um todo, considerando o seu aspecto físico, o seu aspecto emocional, o seu aspecto psíquico e espiritual. E como é, então, o procedimento terapêutico? Como é que é a abordagem do médico homeopata? É semelhante à do médico comum? Não, porque o médico da medicina convencional, ele praticamente, o paciente quando senta, ele não deixa nele falar, porque ele já sabe tudo. Ele até não deixa ele descrever os sintomas, ele fala, eu estou com um problema aqui, ele já vai e faz a receita. O tratamento homeopático é baseado numa anamnese fenomenológica, onde o paciente tem que contar toda a sua história com as suas palavras, com as palavras da natureza, tudo que ele está sentindo de uma maneira clara, não do que ele acha, mas o que ele realmente sente. Só depois de uma anamnese exaustiva, onde você vai abordar todos os pontos dele, tanto física, emocional e psíquica, todos os sintomas de todas as partes, aí quando você tiver a totalidade sintomática, aí que você vai fazer um resumo dessa totalidade sintomática, vai escolher os sintomas guias que você vai usar para pesquisar os medicamentos, vai comparar com os medicamentos que você conhece, que você já estudou previamente, e vai tentar encontrar aquele que seja o mais homeopático, aquele que vai casar perfeitamente com aquele paciente e que vai obter a cura
logo a seguir. A homeopatia pura que Hahnemann desenvolveu é uma homeopatia mais unicista, onde trata o indivíduo como um todo. Você vai sempre comparar o indivíduo, a anamnese que você tem, a totalidade sintomática, com apenas um medicamento. Você vai tentar encontrar o retrato dele na natureza. Todos nós, quando nascemos, é como se Deus tivesse escondido bem pertinho da nossa casa uma planta, uma substância mineral ou animal, que vai ser o nosso retrato. Quando encontramos esse retrato e tomamos esse retrato, que é o medicamento, que é uma mensagem que vai interagir com a nossa energia vital, a gente vai curar de qualquer enfermidade que a gente tem, independente do nome que a medicina convencional deu para essa enfermidade. Existe a homeopatia unicista, que é a que vê esse indivíduo como um todo. Agora, tem muitos médicos que começam a estudar a homeopatia, mas com a visão da medicina convencional. Então, ele começa a dar os medicamentos baseado no tropismo. Então, eu vou dar um remédio para o estômago, um remédio para a cabeça, um remédio para o pulmão, um remédio para o intestino, mesmo homeopático. Isso não é homeopatia, isso é alopatia com remédios homeopáticos. O médico homeopata ele dá apenas uma substância, que é aquela que mais se parece com a pessoa. E ela vai interagir e vai atuar em todos os sistemas e todos os órgãos da pessoa. Perfeito, mas aí a gente tem que tomar esse medicamento por quanto tempo? Não, você vai tomar uma dose única, depois você só vai repetir essa dose única depois que passar um certo período. Ele vai ter que desencadear uma série de ações e reações no organismo, que você vai prestar atenção, anotar de preferência, para depois o médico avaliar e ver quando que vai ter que ser repetida essa dose. Me explica, por exemplo, dentro do tratamento para depressão, como seria, quanto tempo seria para o próximo retorno, quantas vezes que o paciente costuma retornar? É bom esse tratamento? Ele consegue substituir os demais? Como funciona bem isso? O tratamento homeopático, ele visa a totalidade sintomática. A gente não faz tratamento para depressão ou para ansiedade. A gente trata o indivíduo que sofre por trás da enfermidade por depressão ou ansiedade. Independente disso, tem que colher toda a história. Geralmente, é uma consulta que demora 1 a 2 horas. O paciente começa a tomar o medicamento. Ele pode ter um retorno dentro de 15 dias, quando necessário, e a gente vai avaliá-lo novamente depois de uns 40 dias, onde a gente vai ver quais sintomas que desapareceram, quais que retornaram, se teve alguma agravação ou não, para poder ver se realmente fizemos ou não uma primeira consulta, porque a primeira consulta é aquela que põe o quadro em movimento. Se o quadro não mover, então você não fez a primeira consulta, você tem que realmente reestudar e dar um medicamento e aguardar que ele faça algum movimento nessa sintomatologia do paciente. Você perguntou a respeito do tratamento longo. A homeopatia, a gente vai acompanhar o indivíduo desde a primeira consulta até o desenlace dele. Não tem tempo. Você não vai tratar só a depressão, você vai tratar a pessoa como um todo. Então, desde o desenrolar da vida dele, em quaisquer problema que ele tiver de saúde, ele vai reportar ao seu médico homeopata e ele vai ou aumentar a dose daquele medicamento ou trocar quando for conveniente por um mais homeopático possível para poder botar o quadro em andamento e obter a cura realmente. E, assim, na experiência do senhor, quanto tempo que isso leva? Olha, o tempo o tempo de um flash fotográfico. É 1/10 elevado a -11. A ação do remédio é imediata. A reação que pode demorar. Por exemplo, se você tem uma criança que tem 10 anos e tem uma bronquite severa, e você conseguir achar o remédio homeopático, em 24 a 48 horas vai ter que desaparecer. No caso de uma depressão, uma pessoa tem lá uma mágoa, ela está ressentida, ela não consegue extravasar, ela toma o medicamento, vamos supor que ela tem uma crise de choro, e ela vai chorar 1 ou 2 dias, e ela vai ter que acordar melhor no 3º dia, porque ela exonerou aquele sentimento todo, botou para fora. Se ela tem uma crise de ansiedade, ela pode ter uma crise violenta e depois passar e não ter mais crise. E é comum essa exacerbação dos sintomas, que é uma coisa que muita gente tem medo no tratamento homeopático. Geralmente, toda vez que a gente faz uma boa prescrição, porque o que acontece é que as pessoas vão suprimindo as doenças e aí ela vai ficando guardada no organismo. Quando se toma o remédio, é obrigado a ter uma exoneração. Geralmente, a exoneração é uma pessoa que está acamada,
que está com febre, vou dar um exemplo de um caso clínico, está com febre, está lá de cama, toma o medicamento, ela vai ter uma crise de suor, por exemplo, e ela vai ter uma disposição para sair da cama, vai ter fome, sede, e vai ter uma exoneração, por exemplo, de intestino, de catarro, de tosse, para poder sair daquele sufoco e começar a melhorar. Entendeu? No caso de uma pessoa que tenha muita ansiedade, ela vai dar tipo um tique na cabeça dela, um clique na cabeça dela, e ela vai tocar e vai parar de se preocupar. Geralmente, quem tem problema de depressão é porque está ligado ao passado. A depressão é uma ligação do passado, porque está ligado a mágoas, e mágoas vêm do passado. Então, ela fica presa no passado, não consegue viver o presente. A ansiedade é uma coisa que você se preocupa com o futuro, né? Então, a pessoa que está muito ligada no futuro, ela tem que parar e voltar para o presente. Quando se toma o remédio, ela deixa de se preocupar com o futuro, esquece as mágoas do passado e passa a viver um dia de cada vez. Quer dizer, não é como um medicamento alopático que você toma e fica dopado, por exemplo. Em hipótese alguma. Você pega para tomar uma fluoxetina, uma pondera, uma sertralina, você precisa de 4, 5 semanas até impregnar o organismo para depois você falar que teve alguma reação. Tem gente que toma um comprimido e já acha que melhorou. Isso é efeito placebo, porque não é assim que funciona. Tem que esperar ter a dosagem dentro do organismo, entendeu? Entendi. E como psiquiatra, o senhor atende e trabalha com ambas as medicações, o medicamento comum que a gente encontra na farmácia, ou o senhor trabalha atualmente só com a homeopatia? Eu trabalho com as duas coisas. Além de eu trabalhar como psiquiatra, eu também trabalho no SAMU, sou SAMUzeiro, vamos dizer assim. E a gente trabalha com medicações que são de emergência. Então, na hora ali, a gente tem que usar aquela medicação. No meu consultório particular, eu sou só homeopata, entendeu? Apesar que eu posso ser psiquiatra também. Eu posso usar tanto os remédios da medicina oficial quanto os de homeopatia. Eu sempre procuro usar mais os da homeopatia, mas nem sempre é o que o paciente quer. Hoje em dia, onde eu trabalho como psiquiatra, são pacientes crônicos, já estão acostumados a tomar remédio, então que vem lá só para buscar a receita do remédio. A gente oferece, tem uma outra maneira, só que nesse local, como são consultas mais rápidas, não tem como se ter uma abordagem homeopática. Entendi. Então existe realmente uma resistência dos pacientes com relação à homeopatia. Eles têm... Quais são os principais questionamentos dos pacientes com relação à homeopatia? O que eles pensam? Eu estou acostumado a tomar o remédio, eu não quero variar o remédio, eu tenho medo de tomar o remédio, talvez não vai me resolver o problema, entendeu? Eles não conhecem a dimensão do tratamento homeopático. Eu fazem mais de 50 anos que eu não ponho um comprimido de remédio de farmácia na minha boca. Meus filhos nunca tomaram remédio de farmácia, só homeopatia. E o tratamento homeopático, ele clareia a nossa mente, ele melhora, refina o nosso livre-arbítrio, no sentido de a gente fazer escolhas melhores para a nossa vida. Porque o médico não vai ficar o tempo todo vigiando o paciente. O paciente tem a vida dele. Então, ele começa a fazer escolha. O médico não pode interferir no livre-arbítrio do paciente. Você vai fazer assim e vai fazer assado. Não é assim que funciona. A homeopatia, você dá o remédio, é o caso do alcoólatra, por exemplo. Você dá o remédio e solta ele. Se ele quiser ir para o bar, ele vai. Só que ele vai chegar no bar e se o remédio foi bom, ele não vai querer beber mais. Porque não vai ter o gosto que tinha antigamente daquela bebida. Existe uma coisa no nosso corpo que chama... É o corpo do desejo, que é o Kama. Não sei se já ouviu falar. Esse corpo do desejo é o que faz a gente ter desejo por chocolate, por doce, desejo de azedo, desejo de álcool, desejo de droga, entendeu? É esse corpo que tem que ser tratado. Quando o alcoólatra bebe aquela pinga e faz aquela careta e quase se contorce de vomitar, e ele segura porque ele quer aquele álcool no organismo, não é possível que aquilo esteja gostoso, né? Ele está tendo prazer naquilo. Mas para ele é o que ele está precisando. Quando ele toma um medicamento homeopático, inverte esse gosto dele e ele passa a ter repulsa em vez de ter desejo daquela coisa. Aí ele deixa de beber. Isso poderia acontecer, por exemplo, com uma pessoa que já está dependente dos benzodiazepínicos, o Rivotril, o diazepam, por exemplo? Tem que ter um período de desmame, porque existe a dependência física e psíquica do medicamento que ele causa, que é muito importante e que é a mais difícil de ser retirada. Muitas vezes a gente pega pacientes crônicos
que estão tomando vários medicamentos de farmácia, a dificuldade é retirá-los, entendeu? Porque eles criam uma dependência muito grande. Agora, quando você pega um paciente que está no primeiro surto e consegue achar um medicamento homeopático, em questão de minutos, se ele está delirando, nossa, eu estou vendo um monstro na minha frente, essa imagem apaga da frente dele imediatamente. A partir do momento que ele toma o medicamento correto, desaparece essa imagem, ele não vai ter essa perturbação na frente dele. E Por ele se exemplo, acalma. Por exemplo, um paciente que já está fazendo tratamento, tem pacientes que fazem tratamento para depressão, ansiedade, há 5, 10, 15 anos. E se ele estiver, por exemplo, assistindo a gente agora e pensar assim, poxa, eu estou cansado de tomar medicamento, eu gostaria de fazer essa mudança. Existe chance para ele, porque você está colocando que, para quem está entrando agora, a chance é maior e o efeito é mais rápido. E para esse paciente, como é que seria? Ele não está tão intoxicado com os medicamentos, não está tão dependente física, psíquica, emocional do medicamento. É possível. Eu falo para você que é um pouco mais difícil porque ele já está acostumado com o organismo dele necessita daquele medicamento, entendeu? Então, você tem que trabalhar com a doença medicamentosa que está acontecendo com ele naquele momento. Já vai fazer 10 anos que ele faz. Já vai fazer 10 anos que os médicos não dão ouvido pelo que ele diz, geralmente não presta atenção nos sintomas, entendeu? Entendi. Então, quer dizer que dá para ele começar um tratamento homeopático, ele teria que continuar tomando os medicamentos por algum tempo, e aos poucos o senhor vai avaliando e vai tirando os demais medicamentos alopáticos e ficando só com a homeopatia. Dependendo da situação, você pode tirar todos de imediato, mas às vezes não é possível por causa da dependência psíquica do medicamento. Perfeito. Inclusive, para essas pessoas que têm muita ansiedade, não conseguem nem dormir. Não, existem alguns medicamentos homeopáticos que vão ajudar ela, que vai atuar só nessa parte para tentar fazer com que elas durmam melhor, desliguem melhor, entendeu? Mas o melhor medicamento é o retrato dela. E tem que ser procurado, encontrado o mais rápido possível. E geralmente esses outros medicamentos, ele atrapalha nessa busca, porque mascara os sintomas, entendeu? A paciente já vem mascarada. Entendi. Na verdade, o que a pessoa está sentindo pode ser só um reflexo, um efeito daqueles medicamentos, e não exatamente o que ela está sentindo. Aí você tem que buscar os sintomas originais. Como que era antes de você começar a tomar os medicamentos? O que você apresentava? Aí você vai na história original dela. É lá que você vai buscar o resultado. E essas consultas seriam feitas com que frequência? Geralmente eu faço assim, eu faço a primeira consulta, tem 15 dias de retorno, já deixo agendado uma próxima consulta com 40 dias, a gente faz a avaliação com 40 dias, se tiver uma melhora, a gente já vai espaçando para 50, depois 60, 70 dias e vai espaçando, teoricamente, umas 6 ou 8 vezes no primeiro ano, depois umas 4 vezes no segundo ano e 2 vezes por ano depois sequencialmente. E o medicamento homeopático é caro? É muito barato, em torno de 15, 20 reais os medicamentos. Não então, tem efeitos colaterais, não causa dependência física. Qualquer criança gosta de tomar porque ele tem um sabor mais adocicado. Existem algumas linhas que dizem que justamente por não ter efeito colateral, o medicamento homeopático ele também não vai ter um efeito real. Como é que se explica isso? A observação do profissional. Se ele tiver... Não tem como você medir o perfume de uma rosa com uma fita métrica. Cada coisa tem o seu método de medição, né? Então, tem que ter a metodologia própria para você acompanhar. Você tem que ter um recorde, que a gente chama. Quando você tira a história do paciente, é como você vai tirar toda a história dele, tudo que ele está sentindo naquele dia. Esse vai ser o seu vamos dizer assim, você comparar futuramente. Toda vez que ele voltar, você tem que voltar e saber como que estão os sintomas, o que mudou, o que desapareceu, quais que alternaram, quais que voltaram, tudo baseado naquela primeira consulta, que chama recorde. Por exemplo, o senhor já falou para mim que existe uma sequência que o senhor usa com seus pacientes, mas o que pode acontecer antes da minha próxima consulta que seja um sinal que eu devo voltar no médico? A gente entende que a energia vital que está dentro de nós é como se fosse um peão que gira em alta velocidade. E esse giro faz com que ele se mantenha em pé, quase que perfeitamente estável, né?
Esse pequeno círculo que ele traça aqui em cima, a gente considera como a angústia existencial da pessoa. De onde eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo nessa vida. Então, chega à noite, quando ele vai dormir, ele pensa nisso, mas ele está com sono, ele desliga e vai dormir, porque ela é pequenininha. Só que chega um ponto do desequilíbrio que ela cresce, ela começa a aumentar de tamanho e ela transborda. E aí ele não dá conta mais de se desligar. Aí chega a noite, ele é atormentado por pensamentos, por preocupações, e aí ela já está manifesta. Então, ela gera ansiedade, inquietude, insônia, agitação, taquicardia, e ele não consegue mais dormir porque ele fica preocupado ou com amanhã, ou com as coisas do passado, que ele fez, a atitude errada que ele tomou, e ele começa a atrapalhar. Esse é o desequilíbrio. Vamos supor, a gente chama isso de psora, que é o desequilíbrio inicial da pessoa, tá? Aí, se deixar esse desequilíbrio perpetuar, se você não tomar um remédio homeopático, só o alopático é uma escora. Você tampou ele, você não curou. Ele vai ficar suprimido dentro de você. Aí, vamos supor que essa energia continua rodando, e se ela parar para cá, seria para mais. E se ela parar para cá, ela seria para menos. Quando ela para para cá, então, para mais, a gente chama de psicose. Então, o organismo aumentou a energia para acompanhar o desequilíbrio. A primeira coisa que acontece é uma hipertrofia do eu da pessoa. Ele começa a se achar que ele é o bom, que ele é o tal, que só ele que sabe, só ele que pode, ele pode tudo. E ele começa a dominar as pessoas em volta dele. A gente chama isso de psicose. Tem a franca e a mascarada. A franca, quando você olha, a pessoa tem o nariz empinado, o queixo para frente, a barriga para frente, e ele está aprontando todas. E a mascarada, quando ele finge de bonzinho, mas está fazendo tudo isso do mesmo jeito. Quando a energia está para menos, é como uma menos-valia. Eu não valho nada, eu não sou ninguém. Então, há uma hipotrofia do eu da pessoa. E ele começa a achar que a única solução dele era se matar, para resolver o problema do mundo. Então, a gente chama isso de autossífilis, porque ele acha que a culpa de tudo que acontece no mundo ou na vida é culpa dele. Ele que não vale a pena, ele que não consegue trabalhar, ele que não consegue produzir. Então, ele não vale nada. Ou ele acha que a culpa é do outro, que é o meu pai que não me ajuda, é a minha esposa que não me ajuda, é o chefe que não me dá aumento, é o governo que não colabora, eu tenho que comprar uma metralhadora e sair matando todo mundo, porque todos estão atrapalhando o meu caminho. Esse desequilíbrio, essa coisa acontece dinamicamente o tempo todo. O organismo está o tempo todo variando, ora psora, ora psicose, ora sífilis. Quando eu faço uma anamnese do paciente, eu tenho que ver o lado psórico dele, o lado psicótico dele, o lado sifilítico. Aí eu vou ter a história dele todinha na minha mão. Aí eu vou poder pensar no medicamento que vai cobrir a totalidade sintomática. E aí, quando ele voltar com 40 dias, dependendo, eu vou ver como que ele está. Se ele ficou mais psicótico, mais sifilítico, ou se ele está realmente voltando a ser psórico. O que eu espero é que ele volte a ser psórico. Entendeu? Ele quebra as barreiras dele, os muros da psicose dele e volta para o sofrimento básico dele, de ansiedade, angústia inicial, para poder diminuir essa circunferência e diminuir a ansiedade dele até voltar ao estado de latência. Todos têm psora, todos têm uma energia desequilibrada, todos nós nascemos com um certo desequilíbrio. E a gente tem que sempre procurar o equilíbrio. Não existe um mal a ser retirado do organismo. Existe um equilíbrio a ser buscado. Essa é a diferença. Quer dizer, o próprio movimento de desequilíbrio é o que faz a gente evoluir, que faz a gente caminhar para frente. Existe uma ansiedade essencial que nos faz impulsionar para frente, uma ansiedade boa, vamos dizer assim. Agora não pode passar do limite. Entendi. O paciente, por exemplo, ele está em casa, ele está fazendo tratamento homeopático. Se aparece um sintoma diferente ou exacerba um sintoma, é o momento de voltar no médico. É o momento dele ter calma, observar, anotar em ordem cronológica tudo que for observando diferente nele, tanto para melhor quanto para pior. Anotar tudo que ele sinta diferente, tudo que ele intua, tudo que ele pensa, tudo que ele imagina em todos os níveis, físico, mental e emocional. E principalmente as fantasias, sonhos, pesadelos, ilusões. Porque é ali que vai estar o mais profundo do inconsciente dele. Entendi, nossa, então é uma consulta muito mais ampla, que vai muito... mais ampla.
Não sei se Freud, quando desenvolveu a teoria freudiana dele, ele imaginava que o consciente nosso é como se fosse um foco de luz que está numa ilha, focando tudo que tem dentro de uma ilha, não é assim? Que é o nosso consciente. E dentro dessa ilha existe um lago, que é onde a gente vai depositando as coisas nossas mal resolvidas. É o nosso inconsciente. Para Freud, ele tinha um fundo. A terapia dele era tratar esse inconsciente, aflorar o inconsciente, até ele atingir o fundo e reorganizar todo o inconsciente. Só que Jung veio depois dele e descobriu que lá no fundo desse lago tem uma comunicação com o mar. E ele pescando no lago, começou a vir baleias, tubarões do mar que não tinha dentro do lago. Então ele descobriu que existia uma comunicação com o inconsciente coletivo. Foi quando ele descobriu o inconsciente coletivo. Os sonhos, as fantasias, as ilusões estão ligados a esse canal que permeia o lago com o inconsciente coletivo, com o mar. Ele tem que estar livre para poder entrar e sair as coisas do inconsciente. Entendi. E o paciente, então, que ele está com depressão, com ansiedade, toque, por exemplo, a homeopatia ajuda? Toque, TAG, fobia? Ele vai passar a observar que depois que ele tomou o medicamento, aquelas manias que ele tinha diminui, aquelas necessidades desaparecem. É muito comum a gente tratar, às vezes, o paciente que tem ansiedade e que ele rói unhas. E ele não precisa dizer isso pra gente. A gente vai ver, só de olhar para ele, a gente vai ver as mãos dele, vai ver o tanto que ele rói unha. E na próxima consulta, a gente fala, e as unhas? Como é que estão? Ele falou, nossa, faz 15 dias que eu não ou mais. Mas tem a ver com remédio? Claro que tem a ver com remédio, porque diminuiu a ansiedade dele. Ele passou a não roer mais as unhas. Não é um tratamento específico que eu pedi para fazer para tratar as unhas dele, mas isso é uma consequência do tratamento ligado à ansiedade. Quer dizer, é inevitável que as pessoas que convivam com a pessoa, então, notem a diferença no comportamento, a diferença no lidar com elas também, né? As pessoas que estão do lado dele são as que mais notam inicialmente. O marido, a esposa, o pai, a mãe, que vai ver o jeito dele lidar, o temperamento dele, a primeira coisa que tem que mudar. Os sintomas mentais é a primeira coisa que tem que melhorar, entendeu? Entendi. Ele tem que ficar de bem com ele mesmo. Quer dizer, diminuir a irritabilidade. Total. Aquilo que irritava antes não irrita mais. Quando você está no estado psicótico, que você tem uma hipertrofia do seu eu, o vizinho que está fazendo barulho te incomoda, o cachorro que está latindo lá fora te incomoda, o carro que está passando na rua te incomoda. É como se aquilo ali fizesse parte do seu território. E todo mundo que entrasse ali te incomoda. A partir do momento que ele toma o remédio, ele vai chegar à noite para dormir, ele vai dormir, ele não quer nem ouvir, não vai nem ouvir o vizinho, nem o cachorro, nem o carro mais passando na rua. Para ele não faz diferença. Porque está lá na rua, não está mais perto dele. Ele vai voltar para perto dele, assim, ó, o limite dele fica mais próximo. Entendeu? É como se o limite dele tivesse muito amplo. Que lá na rua faz parte dele. E ele volta para ficar pertinho, que tem que ficar uns 5, 6 centímetros dele próprio. Se você andar na rua, alguém te esbarrar, tudo bem, vai pedir desculpa. Agora, se eu estou na rua, não pode ninguém nem chegar perto, porque eu já estou me incomodando, é porque o meu limite está muito amplo. Só para terminar, a sífilis, quando você tem a menos-valia, é quando o seu limite está muito dentro de você. As pessoas fazem o que querem com você e você não toma conhecimento. Elas podem te aviltar à vontade e você não reage. A partir do momento que você toma um medicamento, você vem e briga com todo mundo. Não, agora daqui para frente vai ser assim, 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 assado. Não vou admitir mais isso, mais aquilo, porque agora você está invadindo o meu território. E aí ele põe o limite do território, a pessoa não vai invadir mais e ele vai ficar de boa. O senhor está falando uma coisa que é muito importante. Às vezes a pessoa ela não se percebe nem deprimida e nem ansiosa. Quais são os primeiros assim pontos que a pessoa pode começar a perceber com base nisso que o senhor está falando, que o que o senhor está falando seria a mania e a depressão, como diria no diagnóstico convencional? A questão, por exemplo, do casal que começa a brigar e o marido sai de casa, e a esposa fica lá quietinha, chorando, triste. Ele vai, por exemplo, pode ter uma relação fora do casamento e ela aceita, entendeu? Ou ele chega tonto em casa, chega atrasado do serviço, ela não toma conhecimento. É sinal de que ela está começando a se aviltar e ela não está tomando conta disso, ela não reage. Entendeu? A partir do momento que ela toma o medicamento, ela põe um limite nessa situação. Não que ela vai separar.
Mas ela vai chegar e falar assim, ó, vai ter que ser assim, 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 assado. Ela começa a colocar os limites, coisa que antes ela se permitia ele fazer o que ele quisesse com ela. Perfeito. E nesse caso de casal aí, os dois estão doentes? Todos os dois estão doentes. Um porque está permitindo e o outro porque está abusando da permissão do outro, né? Um está na psicose e o outro também na sífilis. E pela experiência que o senhor tem, o senhor já notou se um melhorando, mesmo que um só faça o tratamento, acaba que o outro se obriga a melhorar também? Com certeza, já vi vários casos de pessoas que vêm para separar, que vai tratar para fazer uma terapia, porque está separando, e ela desiste de separar, porque ela começa a entender, começa a melhorar, traz o outro para o tratamento também, separadamente, não faz terapia de casal, e a pessoa se tratando, ela também vai melhorar e os dois vão conviver bem. Muito bem. E no caso de um paciente que está com uma depressão muito grave, que está muito apático, ou que está com uma ansiedade que está até tremendo, está muito nervoso, a homeopatia pode ajudar nesses casos mais graves? Quando o remédio é verdadeiramente homeopático, a dificuldade está em conseguir transpor todos os efeitos colaterais do medicamento e tudo que o medicamento suprimiu e chegar na doença original, que foi da primeira vez que ele procurou o tratamento, e conseguir identificar o medicamento homeopático correto. Se você identificar e ele tomar, automaticamente ele já vai melhorar. Só que muita das tremedeiras que ele tem é decorrente do efeito colateral do remédio alopático. E ele só vai melhorar quando ele tirar esse remédio homeopático. E ele se sente seguro naquele remédio. Uma segurança irreal, porque, na verdade, ele não faz nada, ele só atrapalha. É mais efeito colateral do que efeito benéfico do medicamento. Perfeito. O senhor falou que não tem nenhuma contraindicação para usar tratamento homeopático para ansiedade e depressão? Nenhuma? Nenhuma, não tem nenhuma contraindicação. Todo e qualquer paciente com qualquer enfermidade, ele pode ser tratado homeopaticamente. Perfeito. Efeito colateral, o senhor falou que não tem, mas tem um efeito indesejado que às vezes exacerba, aumenta o efeito. O exemplo que eu vou dar para você é o seguinte, uma criança nasceu com eczema na cabeça, com 6 meses, com eczema na cabeça. O médico, obviamente, passa uma pomadinha de corticoide e desaparece esse eczema. Tá? Isso era uma reação da energia vital desequilibrada da criança que estava causando aquele eczema, que está ligado à psora. Aí o que acontece? Essa criança com 4 ou 5 anos começa a desenvolver bronquite. Ele acha que é outra doença, mas na verdade é a doença que foi suprimida, que estava na pele, que entrou para a mucosa e que está na mucosa pulmonar. Aí ele faz as inalações, toma os remédios de asma, e vez por outra ele vai ter uma pneumonia ou outra até os 15 anos de idade, tá? Ele acha que a pneumonia não tem nada a ver com a bronquite, não tem nada a ver com o eczema, mas é a mesma doença. Só existe uma doença no organismo, o desequilíbrio da energia vital, que está aparecendo em forma de eczema, que depois virou bronquite, que depois virou pneumonia. Aí, se for uma menina com 14, 15 anos, ela atrasa para começar a menstruar, decorrente do mesmo desequilíbrio. Aí o médico dá umas injeções de hormônio, ela começa a menstruar, com 22 anos ela começa a apresentar ovário policístico, ou começa a apresentar um mioma, e ela começa a engravidar e perder a criança, engravidar e abortar. É o mesmo processo de desequilíbrio. Então, quando ela procura um tratamento, vamos supor que depois consegue amarrar, fazer uma cerclagem lá, deixar ela de repouso, e nasceu os filhos dela todos. E com 30 anos, mais ou menos, ela apresenta um câncer de ovário ou de útero. Então, se ela fizer um tratamento homeopático, vai ter que voltar uma falsa alteração menstrual, uma falsa alteração de sensação de pneumonia, depois vai voltar tipo uma sensação de bronquite, uma lesão de pele para ela poder se curar. A doença tem que fazer o caminho retorno de volta. Volta de sintoma antigo. Por isso que as pessoas têm medo, mas não tem perigo nenhum. Ela tem que voltar a ter aqueles problemas para a doença sair na pele. Entendi. Então, na verdade, quando ela começa normalmente atingindo partes do corpo mais superficiais. Isso. E aí, a medida... só tem problema de pele, alergia, narizinho escorrendo. Se você trata de acordo, ela nunca vai ter uma sinusite, uma pneumonia ou uma rinite, porque você vai... Aí, o que você vai usar? Você vai usar toda a sua energia vital para o desenvolvimento mental e o crescimento. Entendeu? Sem ficar doente. Ela vai ficar doente lá com 14 anos, por exemplo, se ela tratar com homeopatia.
porque ela vai entrar numa crise lá quando for começar a menstruar, ou o rapazinho começar a entrar na adolescência. Toda mudança tem uma crisezinha, aí se tratar homeopaticamente, ela vai superar e ela vai continuar com o livre-arbítrio dela perfeito, refinado, para ela poder fazer as escolhas, melhores escolhas dela na vida dela, sempre. Então, quer dizer, já está alertando para um risco dos medicamentos convencionais. Isso. O corpo fala através do sintoma, o medicamento convencional vai lá e então cala a boca. Exatamente. No sintoma. Exatamente. E aí o sintoma vai falar de uma outra forma. Aí ele vai ter que manifestar em outro local. Mesmo infarto, nada mais é. Quando você está doente de afeto, aonde que dói? Doente de afeto, coração. Quando você está com raiva, com ódio, que cor que você fica? Verde. Verde de raiva. Não fica? Vira Hulk? Ataca o fígado. E quando você fica triste e chora, qual o órgão que chora? O pulmão. Pulmão. Você fica lá soluçando, é o pulmão que chora. Quem tem problema de tristeza vai ter pneumonia. Existe uma correlação de órgão e cura. Quando você está doente de afeto, você vai ter problemas de coração. Quando você está doente de intelecto, você vai ter problema intestinal, porque da mesma maneira que o intelecto seleciona aquilo que entra na nossa cabeça, e a gente separa o que é bom do que é ruim, joga fora o que é ruim, é o mesmo papel que o intestino faz aqui embaixo. O rim é o órgão do medo. Quando a gente sente medo, a gente sente com o rim. A pessoa leva um susto, o que ela faz? Ela perde urina. Urina na roupa de medo, não é assim? Isso aí. Existe uma correlação de órgão e cura. Então, existe também, quando você toma um medicamento, você está deprimido, aí você está lá querendo se matar, e toma um remédio homeopático e começa a ter uma batedeira, uma alteração cardíaca, você melhorou, porque você saiu da cabeça e veio para o físico. Agora, se você está com problema de coração e toma um remédio e fica querendo se matar, você interiorizou a doença. Você jogou ela para cima. Entendi, mas o senhor falou uma coisa que pode deixar algumas pessoas preocupadas. Na hora que exterioriza e dá aquela batedeira, aquela sensação que não sei o que está acontecendo, parece que eu vou morrer, a pessoa fica desesperada, ela vai querer tomar aquele remedinho sublingual lá para ficar tranquila. E aí poderia... Eventualmente, ela pode até tomar por um período, mas a tendência é que vai diminuir a frequência e a intensidade desse sintoma até ela não precisar tomar mais, porque ela vai ficar segura. Quando você toma um remédio homeopático, ele é perfeitamente homeopático, você vai sentir a diferença que vai ser. Sendo que a alopatia você tomou 5, 10 anos e não viu a diferença. Você continua tendo insônia, você continua nervoso, você continua ansioso, você continua deprimido. Só que quando você toma um remédio verdadeiramente homeopático, você fala, nossa, esse remédio fez diferença. Aí você consegue até se libertar dos outros. Porque você vai ver da nulidade do outros. E é justamente isso que o senhor vê na clínica, porque o senhor trata pacientes que tomam medicamentos alopáticos e tomam medicamentos homeopáticos. Tem muitos pacientes que chegam em casa, pegam os remédios e jogam tudo no vaso. E fica só com o homeopático. Se uma criança, porque hoje em dia crianças já estão ficando deprimidas, muito ansiosas, adolescentes. Eles estão querendo, nos Estados Unidos, eles estão tratando criança com 9 anos, 10 anos, dando fluoxetina, sertralina, ritalina e tudo mais, já desde criança, é um absurdo, não tem necessidade. Eu escrevi um livro que chama Homeopatia Custo e Benefício, e nele eu falo que existe uma ampla vereda para se tratar as enfermidades das pessoas sem ter que se intoxicar com medicamentos, que tem muito efeito colateral. É que as pessoas não têm a paciência de sentar e contar a sua história para o médico. Geralmente, as pessoas estão mais preocupadas com o diagnóstico. O que eu tenho, doutor, não é? O diagnóstico não resolve o problema de ninguém. Isso é um erro conceitual da medicina, que ela perdeu 2.000 anos procurando o lugar errado. Se os médicos antigos estivessem preocupados em curar as pessoas e interrogar a natureza, em vez de classificar as doenças, porque a preocupação dos antigos era classificar as doenças. Então, vamos separar as doenças da cabeça, as doenças nervosas, as doenças do coração, e aí que nasceu a medicina. Todo mundo vai no médico para saber o que tem, e não o que curar. Quando você vai no médico lá e pede uma tomografia, uma ressonância, pede todos os exames, fala, tá aqui.
o seu exame está aqui, você tem F alguma coisa. Tá, doutor? E agora, para quem eu entrego? Quem vai me dar o remédio que vai me curar? Aí é um hiato, porque ele não sabe como responder essa pergunta. Porque eles estão preocupados sempre em dar um nome para a doença. O homeopata, ele não vai tratar o F32 ou o F41. Ele quer saber a história completa da pessoa, vai tratar o ser como um todo, a pessoa. Nós somos especialistas em pessoas, com todo a sua drama existencial. E é isso que tem que ser tratado. Você tem que conhecer todo o drama existencial da pessoa, você dá um medicamento e saber, depois de 40, 50 dias, o que você espera dessa diferença com o medicamento. Você poder acompanhar. Aí que você vai no seu recorde e vê quais sintomas persistem, quais que mudaram, quais que alternaram, aí que você vai ver como que está caminhando essa energia vital. E aí, nesse processo, o medicamento ele pode ser mudado algumas vezes. Pode ser mudado alguma vez. Se você não tiver esse recorde, é como você estar no mar sem bússola e sem um remo. Você está à deriva. Totalmente à deriva. Você não tem como um médico homeopata passar um paciente para outro médico. Então, você tratava comigo, agora você vai procurar outro médico. Eu tenho que passar para outro médico todos os medicamentos que você tomou e todas as reações que você tiveram. Porque senão não tem como ele acompanhar. Ele não sabe qual foi a história inicial, qual foi o sintoma que eu usei para poder iniciar o tratamento. Por isso que eu recomendo você ficar fiel ao seu médico homeopata. Porque só ele que tem a história inicial, só ele que tem o seu retrato ali inicial para comparar futuramente. Entendi. E como ele trata de todas as doenças, é isso mesmo, né? Por exemplo, se tiver um câncer... Criança do 0 até os 99 anos. Perfeito, que interessante. Tem um médico argentino que faleceu há um tempo atrás, em 2003. Ele era filho de homeopata e neto de homeopata. Então, quando ele era bebezinho, ele acompanhava o pai nas reuniões, onde discutiam os medicamentos, e o pai tratava das pessoas lá que eram pacientes que eram do pai dele, do avô dele. Então, ele tem uma história que ele pegou as fichas do pai dele, que pegou as fichas do avô dele. O vovô que ele está tratando hoje, o avô dele tratou quando era bebê. E ele descobriu que aquela pessoa é a mesma a vida inteira. Algum dia você acordou sendo Joana, Maria ou outro nome qualquer, toda vez que você acorda de manhã, você é a mesma pessoa, né? Sim. Você não muda. Então, o medicamento não pode mudar. O seu retrato é único. Sempre vai ser aquele. Você pode variar alguns sintomas, tomar alguns medicamentos diferentes, mas o drama existencial seu vai sair com aquele medicamento. Você encontrar ele é o seu retrato na natureza que vai te curar de todas as enfermidades, independente do nome que derem para ela. Homeopatia não trata nome, trata pessoas. Então, por exemplo, se eu já tratei com aquele medicamento e estou com um outro sintoma, mas como aquele medicamento é o que é a minha cara, eu posso tomar ele. Entendi. E aí muda a diluição. Muda a diluição. Aí você tem que aumentar a potência do medicamento ou achar uma potência intermediária que vai ser a mais adequada para você. Isso pode variar da C6 até 1 milhão. Ou mais. Considerando tudo isso de bom que a homeopatia pode trazer, a senhora acha que ela tem chance de ganhar mais espaço nos meios acadêmicos, entre os médicos? Como é que está esse processo? Ela já está ganhando. É que a homeopatia é uma criança, é um bebezinho ainda. Ela tem 200 anos, perto de 3.000 anos da medicina convencional. De todos os erros e desacertos da medicina convencional. Então, ela está começando a ganhar corpo agora. Antigamente, na época de 1840, mais ou menos, quando Bento Muri veio para o Brasil, ele aportou e tentou entrar nas academias, só que foi vedado a ele. Aí ele começou a ensinar os leigos a tratar com a homeopatia, onde meu avô aprendeu. Então, ele tratava pessoas leigas a usar a homeopatia. Até que, por volta de 1970, mais ou menos, 1980, a gente conseguiu aqui no Brasil resgatar isso para a classe médica. E voltamos a assumir a responsabilidade dentro do âmbito médico, usar a homeopatia. Por isso que a gente tem hoje liberdade de usar numa UTI, numa enfermaria, coisas que meu avô, no caso, ou os leigos, não tinha possibilidade de usar. Então, para eles, quando chegava numa pneumonia e ia para o hospital, ele falou, não, a homeopatia não cura isso, e a homeopatia cura. Já várias vezes eu atendi paciente UTI que estava no leito de morte e tomar o remédio e voltar para trás, e sair do UTI para o quarto e do quarto para casa.
Em vários casos aconteceu isso. E tem outros médicos que também fazem isso no Brasil e no mundo. Lidam com a homeopatia dentro da UTI. E como que os colegas veem isso, doutor? Olha, eles são céticos. Alguns se comovem e vê que realmente faz a diferença, entendeu? Outros eles não estão preocupados com isso. Eles não querem saber. Não fazem parte do rol de preocupação deles. Eles acham que foi coincidência, ela sorou sozinha, foi milagre, alguma coisa assim, mas nunca vão admitir que foi o remédio homeopático. Porque o que Hahnemann descobriu em 1790 é tão inusitado que nem Einstein, nem Bohr, nem nenhum físico até hoje consegue demonstrar para a gente o que tem dentro do frasco. Não é culpa nossa. É culpa da física. A física que não atingiu... A gente tenta hoje, com a física quântica, explicar o remédio homeopático, mas nem isso consegue. Tão inusitado que ele descobriu lá em 1790. Me lembra a frase que o senhor disse no começo, que não dá para medir o perfume de uma rosa com uma fita métrica. Com certeza. Exatamente. Cada tem uma metodologia diferente. Assim como para a preparação do medicamento tem uma farmacotécnica específica, para acompanhar o paciente, a anamnese e a evolução e acompanhamento, você tem que avaliar pelo mental da pessoa. Uma coisa que a gente... se eu sou diferente de você, somos diferentes de todas as outras pessoas, como que nós todos podemos ser igual um rato? Não entra na minha cabeça. Eu vou lá e experimento um rato e quero usar no ser humano. O rato não vai contar o que ele sentiu. Como que um rato vai demonstrar que a fluoxetina foi bom para ele e tirou a depressão dele? Ele vai estar sorrindo que jeito? Ele vai estar dormindo melhor, os pensamentos dele vão estar melhor? Não tem como. Você só pode ver o fim último da enfermidade. Você pode dar um monte de droga para o rato, depois você vai matar, abrir e ver o que estragou dentro dele. Só na placa de microscópio. Você não tem como ele demonstrar. Por isso que o homem é o melhor animal de experimentação. Porque ele vai contar o que ele sentiu com o medicamento. O que mudou no humor, o que mudou da ansiedade, o que mudou dos pensamentos dele. Coisa que o animal não pode. Aí depois você pode usar a matéria médica homeopática, que foi desenvolvida através do homem, e usar no animal. Mas não usar no animal e querer passar para o homem. Eu acho que é bom o senhor pontuar aí que as pessoas não sabem como é que são testados os medicamentos homeopáticos. Existe uma ciência atrás disso, né? Eu vou explicar, então. A homeopatia é baseada em 3 leis simplíssimas. Primeira lei, a lei do semelhante. A homeopatia vai usar uma substância que, quando experimentada no indivíduo são, causou um quadro semelhante a esse que eu estou vendo na minha frente, que é o paciente está demonstrando. Essa é a primeira lei. A alopatia é baseada na lei do contrário. Se eu tenho uma febre, eu vou tomar um antifebril. Se eu tenho uma alteração do coração, eu vou tomar um antiarrítmico, ou um antiepilético, ou um antihipertensível, ou um analgésico. Tudo é anti, é o contrário. Ele vai atuar apenas nos sintomas maior, não na doença e nem na causa do problema. Só no sintoma. E a homeopatia vai na causa do problema, a lei do semelhante. A segunda lei de homeopatia é experimentação no homem são. Ou seja, eu vou usar o ser humano que vai experimentar os medicamentos e ele vai ver o que vai acontecer com ele durante um período e vai contar para o médico e nós vamos montar as matérias médicas sobre aquele remédio. Eu vou interrogar a natureza. Quando eu tomo o medicamento, a natureza responde através do sintoma. E aí eu monto todas as matérias médicas. Aí a terceira lei, dose infinitamente pequena. Hahnemann, quando experimentou a primeira vez a quina peruana, ele notou que começou a desenvolver as febres terçã e quartã, que era exatamente semelhante à malária. E ele descobriu que a quina curava a malária porque ela causava no indivíduo são um quadro semelhante, só que tinha muitos efeitos colaterais. Aí ele começou a diminuir a dose, foi diminuindo até um ponto que ele foi diluindo e dinamizando. Na verdade, ele não dinamizou, é que ele tinha que viajar na carruagem dele que ele tinha, não tinha amortecedor que nem os carros de hoje, e os vidrinhos iam chacoalhando lá dentro da carruagem. E ele notou que os vidrinhos que viajavam mais eram mais eficientes do que os vidrinhos que viajavam menos. Então, ele descobriu que se ele dinamizasse, era dinamização homeopática. E foi aí que ele descobriu a dinamização e a sucção, que foi o que fez o grande diferencial. E mesmo assim, ele já tinha efeitos colaterais, que são as agravações. Aí ele foi diminuindo mais até que transpôs o número de Avogadro. Um mol de substância tem 6,02 vezes 10 elevado a menos 23.
Aí ele passou o número de advogado e começou a trabalhar com energia. O medicamento é uma energia que vai interagir com a energia da pessoa. Ou seja, quanto mais diluído, menos o efeito Não só indesejado. diluído, tem que estar diluído e dinamizado. Só diluição não vai dar o remédio homeopático. O remédio homeopático, para se formar, ele tem que estar diluído e dinamizado, que é a sucção que é feita com anteparo duro, sem instruções para cada centesimal. Perfeito. Por isso, tem a ver com a próxima pergunta. Quais são os profissionais que podem aplicar a homeopatia? Assim como na medicina, o médico, o odontólogo e o veterinário. São os 3 profissionais que podem medicar. Nenhum mais. O direito médico, hoje em dia, a gente está lutando pelo o direito médico de ser a prescrição, é só o médico, o odontólogo e o veterinário que podem fazer. E o farmacêutico, qual que é o papel dele? O papel do farmacêutico é muito importante, que é preparar, respeitar a farmacotécnica própria e orientar o paciente nas dúvidas que ele tiver com relação ao medicamento, a maneira de tomar, algumas orientações que ele pode fazer com algumas substâncias, pomadas, cremes, que ele pode fazer. Não prescrição de medicamento. Perfeito. Muito bem. Doutor Ronaldo, quero muito agradecer a sua participação. Realmente foi muito valioso tudo que o senhor comentou, tudo que o senhor compartilhou conosco. E eu gostaria de também pedir para o senhor finalizar, nessas últimas palavras, o senhor desse algumas dicas, alguns conselhos, algo que possa acrescentar de uma maneira mais imediata na vida de quem está nos assistindo. Então, a homeopatia não é uma panaceia, assim como a medicina convencional também não é. Mas a proposta que o homeopata tem é que vai dar a mão para o paciente e nós vamos caminhar junto por um tempo, onde nós vamos acompanhar, medicar homeopaticamente, e ele vai ver que é muito mais rápido, muito mais suave, tem uma cura duradoura. A proposta da homeopatia é curar as pessoas e não ficar remediado. Essa é a grande diferença da homeopatia.